Nós queremos compartilhar com você, nós temos esse ano, o tema do ano é porção dobrada. E talvez você pense, olha, pastor Sérgio, de repente não teve uma boa ideia, porque imagina, tudo ficou parado. Eu creio que não foi a minha ideia, foi o próprio Espírito realmente colocando nos nossos corações, porque mesmo com tudo que está acontecendo, a igreja não está parada. Nós estamos vendo o mover de Deus, o toque do Senhor, o poder do Senhor movendo, fazendo coisas, mesmo online, mesmo com dificuldades, mesmo a gente não podendo ter nossos cultos presenciais, mas nós cremos que Deus está fazendo e falando. Então essa porção dobrada tem chegado, tem se movido nas nossas vidas, Pai. E Senhor, eu peço que o Seu Espírito Santo esteja realmente agindo em nossas vidas, agindo em nossos corações, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós queremos estar realmente vivendo esse tempo de porção dobrada. Então, em cada mês nós temos enfatizado uma área onde nós queremos crescer em Deus, onde nós queremos ser cheios, onde nós queremos viver como herança. E o que nós queremos enfatizar nesse mês é sobre a porção dobrada da palavra. A porção dobrada da palavra. Elias e Eliseu, ele recebeu uma herança profética. Eliseu recebeu de Elias uma herança profética. Além dos grandes milagres, além das grandes maravilhas que ele fez, ele tinha uma incumbência de ser voz de Deus na sua geração, voz de Deus no seu povo. E da mesma forma nós devemos ser voz de Deus em nossa geração. As pessoas estão com dificuldade de ouvir, não quer levantar o som, será que não melhora? Tenta ver se aumenta. Vamos continuar. Eu vou tentar falar um pouco mais alto, me aproximar um pouco para melhorar o som, tá bom? Melhorou, pessoal? Está melhor? Vamos lá. Então Eliseu recebeu uma herança profética de Elias. Além dos grandes milagres, ele também recebeu essa incumbência de ser a voz de Deus na sua geração. E nós cremos que Deus quer nos usar assim também, para sermos a voz dele na nossa geração, na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho. E por isso nós queremos receber essa porção dobrada da palavra do Senhor nas nossas vidas. Eu quero passar em alguns textos para colocar alguns fundamentos sobre a palavra de Deus nas nossas vidas. O primeiro fundamento é que Cristo, ele é o verbo. Em João 1, de 1 a 5, João 1, de 1 a 5, diz assim: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e ele era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Então, a primeira coisa, o primeiro fundamento que nós precisamos ter em mente é que Cristo, ele é a palavra, ele é o verbo vivo. Tudo foi criado no abrir da boca de Deus, através do anunciar da palavra do Senhor. E Jesus é esse verbo, que diz que tudo foi feito por intermédio dele. Ao abrir da boca do Senhor, ele disse: haja luz, e houve luz. Tudo veio a existir. E o próprio Cristo é a luz dos homens, ele que gera vida, ele que é a palavra. Então Jesus, ele é o centro da palavra, ele é a própria palavra. A Bíblia, as Escrituras, elas, desde Gênesis e Apocalipse, aponta para Cristo, aponta para a obra redentora de Cristo, porque Jesus é o centro. Jesus, ele estava desde o princípio, ele é o alfa, ele é o ômega. Então esse é o primeiro fundamento que precisamos ter. Cristo ele é o verbo vivo, que veio, que tocou, que encheu, que veio nas nossas vidas e que brilha nas trevas, e as trevas não as derrotaram. Então ele é essa luz, que você possa ter esse entendimento da palavra. É muito mais do que apenas o escrito, mas ela é a própria palavra viva de Deus, que pelo seu Espírito vivificado em nós, produz frutos, produz transformação. Então esse é um primeiro fundamento. Segundo fundamento,
Colossenses 3,16 diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Então aqui diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. É muito mais do que informação, é muito mais do que conhecimento. Ela deve habitar, deve fazer morada nas nossas vidas, deve ser um estilo de vida. A palavra de Deus, ela deve passar em nós a ser um estilo de vida. É muito mais, aqui diz: habite ricamente, abundantemente. A palavra de Cristo tem que estar nos nossos corações, nas nossas vidas. Ela vai nos ensinar, ela vai nos aconselhar, ela vai nos dar sabedoria. Nós vamos poder cantar e louvar e adorar ao Senhor e ter gratidão nos nossos corações, porque ela habita nos nossos corações. Ela não está de passagem. A palavra de Deus não pode ser algo que entra para um ouvido e sai para o outro. A palavra de Deus, ela tem que ter um lugar especial nas nossas vidas. Deve habitar ricamente, deve fazer parte de um estilo de vida. 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então a palavra, ela deve estar aplicada nas nossas vidas. Ela deve nos educar, ela deve nos ensinar, ela deve nos repreender, nos corrigir, ela deve nos dar instruções, Ela é nosso manual, onde a gente vai ser dirigido pelo Senhor, pela Escritura, pela Palavra de Deus, porque ela foi inspirada pelo Espírito de Deus. Ela foi escrita e toda a palavra, todo o ensino sistemático da palavra deve ser uma parte da nossa disciplina cristã. A leitura da Bíblia, os estudos, por isso que é tão importante fazermos cursos, lermos livros, onde nós vamos, pela palavra de Deus, explicada, ensinada, instruída para as nossas vidas, vai nos produzir correção, transformação, vai ajustar as nossas vidas. Então a palavra, ela tem que ter esse papel de educação nas nossas vidas, de ensino. Claro que ela nos inspira, claro que nós reconhecemos Cristo na palavra, mas ela tem uma parte prática. A palavra vai nos ensinar sobre a nossa vida financeira, a palavra vai nos ensinar sobre a nossa vida familiar, a palavra vai nos ensinar sobre cada área, sobre a pureza, santidade, sobre como devemos andar nos caminhos do Senhor. Então é importante nós termos também a palavra como uma professora, como um professor, alguém que nos ensina, que nos educa, que nos dirige, nos caminhos de justiça, nos retos caminhos do Senhor. Então precisamos ter isso também como um fundamento. Em Salmo 119, 105, a palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A palavra de Deus é direção para as nossas vidas. Sabe, nós, cada um temos uma jornada, cada um estamos, talvez num tipo de trabalho, localizado, vivendo num bairro, trabalhando numa determinada área, mas a palavra, ela é essa direção, ela tem essa função de luz, luz que abre os caminhos. Muitas vezes nós temos um inimigo que arma armadilhas, que tenta muitas vezes nos enganar, mas a palavra é luz. Nós temos caminhos que podem ser tortuosos à nossa frente, mas quando buscamos a palavra de Cristo, e essa busca pode ser através da leitura, através de um conselho de um irmão que vai usar a palavra para te aconselhar, mas ela é direção. A palavra de Deus, ela também tem essa função de luz, de iluminar os nossos passos, aquele passo a passo. A nossa vida é feita de decisões, de passos, de atitudes, de reações, de ações e de reações. Mas se estamos com a luz da palavra, nós muitas vezes vamos errar, porque somos falhos, vamos ter algum tropeço, mas a luz da palavra vai, aqui é um caminho errado, ela vai novamente te colocar na direção correta. Por isso que a palavra deve ser também a que nos direciona, que dirige a nossa vida, porque ela é lâmpada que ilumina os nossos passos, é luz que clareia os nossos caminhos. Amém? Então a palavra também tem essa função de direção.
né? Quando você tem uma decisão importante para fazer, busque os conselhos da palavra, né? Ela nos instrui para aquilo do nosso dia a dia, mas também ela nos dá a direção. Muitas vezes nós temos muitas decisões a tomar, né? Pequenas ou grandes. A cada minuto a gente está tomando decisões. Aquilo que você vai assistir, vai ver no seu celular, aquilo que você vai ver na TV, aquilo que você vai ouvir, aquilo que você vai fazer. Então, se você toma decisões, né, na palavra de Deus, isso vai trazer graça e direção, né? Porque a palavra de Deus, ela é lâmpada que ilumina os nossos passos. A palavra também, em Mateus 13, 31 a 32, diz assim, 13, 31 a 32. E contou-lhes outra palavra. O reino dos céus é como um grão de mostarda, que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças. E isso se transforma numa árvore, de modo que as aves dos céus vêm fazer os seus ninhos em seu ramo. Então a semente, ela é bem plantada, né? Faz uma grande produção. Aqui fala do grão de mostarda, é uma das menores sementes. Mas a semente tem essa característica, ela tem ali o DNA daquela planta. Quando ela é plantada, ela se transforma, ela cresce e transforma-se numa planta. Aqui o grande é um exemplo que a palavra de Deus diz sobre o reino dos céus, né? Se o reino dos céus, se a palavra do Senhor, um pouco antes aqui nós falamos, em Mateus 13 mesmo, a partir do 9, fala da palavra do semeador, onde o semeador saiu a semear, ele foi lançando a semente, que é a mensagem do reino de Deus, que é a palavra de Deus, né? Então a palavra, ela tem essa característica de ser uma semente que quer produzir fruto, e nós precisamos também decidir nas nossas vidas. Muitas vezes tem áreas das nossas vidas onde nós não deixamos a palavra de Deus entrar, porque se ela entra, ela vai produzir fruto, ela vai produzir transformação. E eu queria desafiar você nesses dias. Talvez o semeador está passando e semeando a sua palavra. O Senhor tem usado muitos recursos para que você ouça a palavra dele. Mas a decisão de ser uma boa terra, a decisão de plantar em seu campo, né? Aqui diz que o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou no seu campo. Embora seja o menor dentre as sementes, quando cresce se torna-se a maior das hortaliças. Então é uma decisão de você, o campo, o terreno é o seu coração. Então nós precisamos decidir, Senhor, não quero deixar nenhuma área da minha vida, nenhuma área do meu coração, da minha vida, do meu trabalho, da minha escola, que fique sem a influência da sua palavra, né? Então nós precisamos tomar essa decisão de deixar a semente da palavra do Senhor entrar em cada área. E eu lembro nós lembramos da passagem do semeador, que existiu uma semente que caiu no meio dos espinhos. Ela até tem uma cara, um formato e um tamanho de uma planta normal, mas ela está sufocada por espinhos. E aqui diz que ela não frutifica. Sabe, queridos, eu quero desafiar você. Eu sei que esse texto a gente usa muito para falar para pessoas que ainda não tomaram uma decisão por Cristo, mas essa passagem é aquele terreno onde nós muitas vezes temos áreas que de repente tem espinhos, tem situações, e a Bíblia fala que as preocupações com este mundo, né? Os enganos da riqueza são esses espinhos, né? Os enganos dessa vida. Sabe, a gente deve pensar, Senhor, que área da minha vida que está infrutífera? Que área da minha vida que eu tenho deixado crescer junto os espinhos? Coisas que competem, coisas que não deixam a palavra de Deus expandir, crescer. Sabe, queridos, isso é muito importante. Porque senão nós vamos viver uma vida cristã. Sim, deixamos a semente cair no nosso coração, mas estamos deixando coisas competir. Sabe, isso é uma decisão que temos que tomar. Senhor, eu quero tirar os espinhos. Senhor, eu quero colocar a sua palavra no centro da minha vida, para que ela produza tudo que ela deseja, né? Tudo que está no DNA da palavra do Senhor, que vai cair no meu coração,
vai crescer, vai se expandir, vai se multiplicar em muitas outras sementes, em frutificação. Eu queria que você parasse agora alguns minutos. Onde você está aí? Feche seus olhos. Pare alguns minutos e comece a pensar se tem áreas na sua vida que precisam retirar os espinhos, que precisam dar espaço para a palavra de Deus. Áreas que são infrutíferas. Áreas que o inimigo tem roubado a palavra. Talvez você não tenha sido como um terreno rochoso ou um terreno do caminho, à beira do caminho, onde ali a palavra ela não está penetrando profundamente. Então são áreas infrutíferas, onde o inimigo rouba a palavra. Você já tem ouvido, você já tem recebido, mas parece que não progride, não frutifica. Sabe, tome uma decisão nessa hora. Deixe o Espírito Santo falar com você. Talvez você tenha que afofar essa terra. Talvez você tenha que quebrar talvez mágoas que endureceram o seu coração. Feche seus olhos e deixe o Espírito Santo falar com você nessa hora. Deixe o Espírito Santo ministrar. Se há sementes que não estão frutificando, porque você não está abrindo o seu coração, ou você está deixando essa área, você não quer tocar nesse assunto, é como se um terreno batido, ali não tem espaço, uma área do teu coração onde você não deixa a palavra entrar. Mas tome uma decisão nessa hora. Deixe o Espírito Santo jogar a água da sua graça, do seu poder, para que essa palavra na sua vida, essa área na sua vida que está em desordem, talvez está como um terreno árido, essa planta ela está sufocada com outras coisas que competem, que tomam lugar no seu coração. Tome a decisão de tirar esses espinhos. Tome a decisão de tirar tudo isso que atrapalha a planta da palavra crescer na sua vida. Medita, pensa, deixa o Espírito Santo falar com você e tome uma decisão. Tome uma decisão em nome de Jesus, para que essa palavra produza transformação na sua vida e ela possa ser, mesmo que pequena, como um grão de mostarda, mesmo que pequena, como um grão de mostarda. Se ela for plantada no seu coração, ela vai crescer, vai se multiplicar, em nome de Jesus. Outro texto que eu queria passar para você, sobre a palavra, está em 2 Reis 4, 38 e 41. Diz assim: Depois de Eliseu voltou a Gilgal. Nesse tempo a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo: Põe o caldeirão no fogo e faça um ensopado para estes homens. Um deles foi ao campo apanhar legumes, encontrou uma trepadeira, apanhou alguns dos seus frutos e encheu dele o seu manto. Quando voltou, cortou-os em pedaços e os colocou no caldeirão do ensopado. Embora ninguém soubesse o que era, o ensopado foi servido aos homens. Mas logo que o provaram, eles gritaram: Homem de Deus, há morte na panela! E não puderam mais tomá-lo. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: Sirvam a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão. Aqui nós vemos um dos milagres também que Eliseu realizou. E aqui havia fome, assolava toda aquela região. Nós vivemos um momento assim, de crise, um momento onde há uma fome espiritual, onde há um medo, onde há um desespero, por toda a região. E aqui os homens comeram, pegaram a história, conta aqui que pegou essa trepadeira e fizeram um ensopado. Até aí, ok. Mas aquele ensopado era um tipo de planta que era ruim. Aqui diz, morte na panela. E aí Eliseu pediu farinha e colocou farinha. Um dos símbolos da palavra é o trigo, é o pão, A farinha é um dos símbolos também da palavra. E eu quero, desafiar você, Talvez você tenha áreas na sua vida onde
áreas da sua vida que está tóxica, que está com morte, né? Está sem sabor, está intragável. Mas aqui diz que, diante da palavra de Eliseu, que é um profeta do Senhor, né? Ele derramou, ele colocou um pouco de farinha. Sabe, queridos, a palavra de Deus, ele tem esse poder. Talvez você está com um casamento tóxico, talvez você esteja com um relacionamento tóxico, você esteja com problemas na tua área financeira, na sua área familiar, eu não sei. Mas Deus tem graça. A palavra de Deus, ela pode entrar. Ela pode mudar o seu relacionamento, ela pode mudar o seu casamento, ela pode entrar na sua vida. De repente, a sua vida tem áreas, né, que estão nessa condição. A morte, né, o pecado, o salário do pecado é a morte. Talvez tenha pecado na sua vida, né? E ali, a morte, ali como aqui com os profetas, havia morte na panela, né? Havia morte naquela situação, mas ele jogou um pouco de farinha. Então a palavra de Deus, ela precisa entrar na sua vida. Então, e toda vez que nós abrimos os nossos corações, ele pode transformar áreas nas nossas vidas que estão gerando morte, estão tóxicas, estão sem sabor, né, para transformar e dar sabor. E aqui todos comeram no final, né? Já não havia perigo no caldeirão. O Senhor quer fazer essa transformação. Às vezes você está vendo a sua vida em perigo, a sua vida numa situação difícil, mas Ele quer derramar da sua graça, do seu poder. Ele quer, deixa o Senhor colocar farinha, né? O Senhor colocar a sua palavra e tudo vai mudar, porque ela instrui, como nós lemos antes, ela tem graça, ela tem direção, ela é luz para os seus caminhos. E se há uma área na sua vida tóxica, o Senhor tem poder pela sua palavra para transformar. Um pouco abaixo continua o texto, diz assim, 2 Reis 4:42. Vem um homem de Baal Salisa, trazendo ao homem de Deus 20 pães de cevada, feito dos primeiros grãos da colheita, e também algumas espigas verdes. Então Eliseu ordenou aos seus servos, sirva a todos. O auxiliar de Eliseu perguntou, como poderei servir isso a 100 homens? Eliseu, porém, respondeu, sirva a todos, pois assim diz o Senhor, eles comerão e ainda sobrará. Então ele serviu a todos, e conforme a palavra do Senhor, eles comeram e ainda sobrou. Vivemos um tempo de escassez, de fome, mas a palavra de Deus, ela produz essa multiplicação, né? Eu creio que pode produzir até no natural, como nós vimos aqui no texto. Nós lembramos também daquela passagem onde Jesus, na mão de Cristo, né, na mão de Jesus, alguns pães e alguns peixes se multiplicaram, né, e puderam alimentar uma multidão. Sabe, a palavra tem esse poder de multiplicar, tem esse poder, a palavra do Senhor, a palavra rema do Senhor, tem esse poder de multiplicar. Eu quero compartilhar com os irmãos, eu creio que isso de alimentar as pessoas, de abençoar, né, de suprir, é algo que está no coração de Deus, né? Nós temos, vocês sabem que estamos fazendo uma campanha, né, em parceria com a prefeitura para oferecer cestas básicas às famílias carentes. Já chegamos, nessa semana nós entregamos 389 cestas básicas, ainda temos mais algumas para entregar na próxima semana, e já temos aí pelo menos mais 80 nomes de pessoas para suprir, até o que a gente tem não é suficiente para entregar ainda. Então tem mais 80 pessoas esperando, e todo dia mais gente liga ali na igreja pedindo essas cestas básicas. Mas o que eu tenho provado, né? A gente começou, a maior parte do que foi entregue foi recursos ofertados na igreja. Teve dias onde a gente apenas, né, tinha ali a necessidade de muitas cestas básicas, muitas pessoas, e de repente um irmão ofertava, outro irmão ofertava. Então Deus foi movendo o coração de pessoas, né, de forma sobrenatural, eu entendo, porque é muita necessidade. E assim a gente vê como isso está no coração de Deus.
né? Quando a gente coloca à disposição, né, de servir pessoas aqui, Eliseu falou, sirva a todos. Mas não vai dar, né? Muitas vezes a gente imagina como nós vamos servir tanta gente, existem tantas necessidades aqui em Campinas, as pessoas não param de ligar, mas a gente tem visto a mão de Deus se movendo, né? Parte veio da prefeitura, uma boa parte veio das ofertas dos irmãos, e Deus está se movendo. Isso, e melhor, não só o pão que perece, mas a gente está podendo também dar para essas vidas, né? Orar com elas, né? E falar um pouco da palavra do Senhor, desse pão vivo que é Cristo, que realmente pode matar a fome espiritual dessas pessoas também. A gente de alguma forma estamos ajudando, eu sei que é pouco, é uma pequena porção, mas que de alguma forma está ajudando essas vidas. Isso está no coração do Senhor, porque quando a gente se dispõe a servir a todos, o Senhor começa a mover milagres, sabe, querido? Eu creio que essa igreja vai ser muito mais usada quando a gente tem essa disposição que tinha Eliseu, sirva a todos, sabe? O Senhor vai mandar os recursos, o Senhor vai mobilizar irmãos, o Senhor vai abençoar irmãos para que a obra não pare, para que vidas sejam supridas e abençoadas, tanto no natural como também no espiritual. Tem muita gente passando fome e precisando da palavra do Senhor, precisando que você seja essa voz profética da sua geração, assim como Eliseu foi. Então o Senhor, Ele quer multiplicar, Ele multiplica recursos através da sua palavra, Ele multiplica a sua graça nas nossas vidas. Amém? Eu queria deixar isso para você. Creia, né? Creia na palavra do Senhor. Receba essa porção dobrada da palavra, né? Que nesse mês você se dedique a buscar, a estudar, a estar se dedicando mais à palavra. Eu quero continuar dizendo, compartilhe com alguém porções da palavra, né? No seu período de oração, Deus colocar algum irmão, alguma pessoa que não é da igreja ou que é da igreja, compartilhe uma palavra para ele, porque a palavra de Deus tem esse poder. Ela é essa pequena semente que pode se transformar, que pode frutificar 100 por 1, 30 por 1, 60 por 1, porque quando abrimos o nosso coração, né, e semeamos a palavra, ela produz fruto. E que você possa ser que é essa voz profética, que crê na multiplicação do Senhor, que crê num Deus que faz maravilhas através da sua palavra. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós ainda teremos a ceia. A ceia, se você não preparou, então vou te dar uns minutinhos para você se preparar aí para a ceia, né? Pegue o pão, pegue o cálice, e nós queremos compartilhar a ceia. Mas antes, nós lembramos que Jesus é esse pão vivo, né, que desceu do céu. E hoje nós vamos celebrar esse pão e esse cálice, que é o corpo, né, e o sangue de Cristo, que foi partido por nós. Gostaria que você abrisse em 1 Coríntios 11, 23 a 28. Diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Sabe, queridos, Jesus é esse pão vivo que desceu do céu, né, que partiu o seu corpo ali na cruz, por você e por mim. Traga à memória isso. Traga ao seu coração essa verdade tão maravilhosa, né, onde Ele partiu e derramou, né, o seu corpo, foi transpassado pelas nossas enfermidades, os nossos pecados, e que você possa nessa hora, então, tomar o pão, comer o pão, em nome de Jesus.
Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Da mesma forma, tome o cálice, reconhecendo essa nova aliança que nós temos em Cristo. Amém. Amém. Amém, queridos. Esse precioso sangue, esse precioso corpo foi derramado por você e por mim. Que possamos celebrar esse grande dia. Né? E também diz assim que, porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Nós também temos que olhar para o futuro. Nós cremos que Ele um dia voltará. Né? E quando tomamos esse cálice e comemos esse pão, nós trazemos à memória essa obra maravilhosa que Cristo fez na cruz. Mas não termina agora. Ele ainda vai voltar e vai estabelecer seu reino por toda a eternidade. Amém? Deus te abençoe. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai, por esse corpo e por esse sangue que foi derramado na cruz por nós, Pai. Reconhecemos essa obra maravilhosa de graça que nos abre um novo e vivo caminho, que nos aponta para a eternidade, Senhor, que nos conduz para a eternidade. Senhor, é que a sua palavra, que é esse pão vivo, que nos sustenta, que nos abençoa, que nos transforma. Deus, vem com a tua graça, vem com o teu poder, Pai. Nós reconhecemos essa obra maravilhosa que o Senhor fez na cruz. Senhor, nos transforma e nos conduz a sermos cada vez mais, Senhor, semelhantes a Ti. Senhor, sendo transformados à tua imagem pelo seu Espírito Santo. Senhor, reconhecemos essa obra que não merecemos, mas o Senhor, por graça, por amor, nos levou a alcançarmos, Pai. Em nome de Jesus.